A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 44. Esse salmo também foi produzido pelos coraitas e ele é um salmo que eu dividiria, meus queridos, em duas partes. Primeiro, começando do versículo 1 até o versículo 8, em que o salmista vai dizer o motivo pelo qual ele crê em Deus. Ele crê em Deus porque ele conhece a história, porque ele sabe que Deus já fez grandes coisas, porque ele sabe que tudo de bom que aconteceu com o povo veio da mão de Deus. E na segunda parte do Salmo, que vai do versículo 9 até o verso 26, nós vemos o mesmo salmista, né? Clamando ao Senhor para que se levante, clamando ao Senhor para que faça algo diferente, porque eles estão sofrendo. E eles estão sofrendo por causa de Deus, por causa da fé deles, por causa de quem eles são. Então vamos começar e vamos meditar nesse salmo tão lindo que é um salmo de lamento, né? De lamento nacional. E começa assim, verso 1. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações. Para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. E aqui aparece a palavrinha pausa ou selar em algumas outras traduções. Então, nós vemos que nessa primeira parte do Salmo, o salmista está se lembrando de tudo aquilo que o Senhor Deus fez. E ele está exatamente trazendo tudo à memória que pode dar esperança, porque a realidade que eles estavam vivendo, e ele vai passar a relatar para nós a partir de agora no verso 9, é uma realidade muito dura. É uma realidade de perseguição, é uma realidade de dispersão, é uma realidade de desesperança. Ele tem vivido e tem visto com os seus olhos coisas que poderiam trazer total falta de fé. Porque quando nós estamos nessa primeira parte do Salmo, que vai do verso 1 até o verso 8, que eu acabei de ler para você, nós vemos, por exemplo, no verso 2, uma referência, né, à conquista de Canaã que se deu através de Josué, né? Ele vai dizer, o salmista vai dizer, nós conhecemos a história, sabemos que foi o Senhor quem nos deu a vitória, a gente não está acreditando que a vitória vem da força do nosso braço. E agora nós vamos mergulhar a partir do verso 9 na angústia do coração do salmista, que é fruto de toda a desesperança que está diante dos olhos dele. Vamos lá, verso 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa por causa da zombaria dos que censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu comigo sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração.
Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Somos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. E aqui nós vemos então o sentimento de tristeza e de se sentir perdido, né? Desamparado, que está no coração do salmista. Deixa eu fazer com você uma observação a respeito do versículo 11. Quando nós lemos o versículo 11 e vemos que está escrito que o Senhor dispersou, né, o povo entre as nações, a gente pode pensar que esse é um salmo que se refere ao período pós-exílio. Só que os coraitas, eles foram levantados no período do reino de Davi, né, do reinado de Davi. Então, ele foi posto aqui no saltério no segundo saltério, né, no segundo livro de Salmos, porque ele é considerado um salmo produzido antes do exílio. Então, a gente pode até pensar, poxa, será que tem um erro? Não tem. Na verdade, algumas deportações aconteceram antes do exílio, né? Então, você, por exemplo, pode ver isso lá no livro de Amós, capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 9, é trazido o juízo, porque eles levavam partes do povo, né, de acordo com as batalhas que eles, né, lutavam e as perdas, as derrotas que eles sofriam, eles eram vendidos, né? Isso pode ser visto na Bíblia. Lembre que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Nada está fora do lugar. Então, nós vemos aqui que ele vai dizer que eles estavam sofrendo uma humilhação. E o salmista começa a advogar que eles não haviam se esquecido de Deus. Ele está ali falando com Deus. Quando você vê o salmo, gente, ele está se dirigindo ao Senhor. Ele fala, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rei. Nós estamos assistindo uma conversa, né, entre o salmista e o Senhor Deus. Ele não está se dirigindo a nós. E aí ele vai pleitear a sua causa diante de Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor me esqueceu? Por que eu estou sendo humilhado? Por que tantas coisas ao nosso redor estão dando tanto errado, né? Tão errado, e parece que o Senhor está dormindo. E como a Bíblia explica a própria Bíblia, nós vamos ver o versículo 22 do Salmo 44 sendo mencionado em Romanos capítulo 8, 36. E aí, então, nós conseguimos entender um pouco do que é que está sendo dito aqui. Porque quem vai mencionar este salmo, né, esse trecho do salmo, é Paulo. E Paulo está falando a respeito do fato de que Deus ele não poupou o seu próprio filho, né? Para quê? Para nos dar graciosamente todas as coisas. Então, o Senhor ele não se alegra com o sofrimento, mas quando nós nos propomos a seguir a Deus, muito provavelmente seremos esmagados e enfrentaremos inimigos. Então, é mencionado, eu vou ler para você Romanos 8,36, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E eu gostei muito de uma parte que está escrito aqui no livro do Derek Kidner, que diz que o Salmo ele não desenvolve o tema, mas ele dá a entender a ideia revolucionária de que o sofrimento ele pode ser uma cicatriz de batalha e não um castigo. É o preço da lealdade num mundo em que está em pé, né, em pé de guerra contra Deus. Então, aqui, nós não sabemos. Se o salmista ele estava falando algo que é verdadeiro, porque ele poderia até dizer, a nação não se desviou de ti. Mas convenhamos, né, meus queridos, a gente não pode falar nada por uma nação. Eu não tenho nem como sequer conferir, né, confirmar o que está no coração das minhas filhas. Quanto mais eu poder afirmar que ninguém da nação pecou contra Deus. Isso é uma afirmação muito forte por parte do salmista. Mas se a nação não tivesse se afastado de Deus, como realmente o salmista aqui ele está advogando diante de Deus, nós temos que levar em consideração essa ideia que o autor, né, que o Derek Kidner nos traz, que é muitas vezes a cicatriz da batalha não é um castigo. Como Jó, não é por um pecado que você cometeu, é simplesmente porque você está sendo leal a Deus e o mundo está contra você. Nós não podemos esquecer que o mundo está em trevas, né? A luz de Cristo incomoda os olhos. E quando eu e você, quando uma nação, quando um povo decide
carregar como bandeira a Cristo, é muito provável que você vá sofrer algum tipo de perseguição. Muitas vezes o Senhor nos trará livramento, sim. Muitas vezes o Senhor vai nos deixar batalhar para que a nossa fé seja esticada, né? Para que os nossos músculos espirituais sejam desenvolvidos, né? Se o Senhor criasse filhos mimados que não tenham que lutar, se o Senhor sempre lutasse as batalhas dos filhos dele, nós provavelmente ficaríamos mimados e muito fracos. Muitas vezes eu entendo, pelo que leio na palavra, que o Senhor nos permite passar situações de luta para que a nossa fé cresça. Né? Porque nada vai nos separar do amor de Deus, né? Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada, ninguém, nada nem ninguém. Por outro lado, as situações de sofrimento e de tristeza e até de derrota devem ser motivo de nós corrermos cada vez mais para Cristo e não de nós endurecermos e ficarmos com o nosso coração lá entristecidos e achando que Deus se afastou de nós e simplesmente irmos embora. Ao contrário, ao contrário. Vamos tomar como exemplo os filhos de Corá, né, os coraitas. Eles lembraram de tudo que Deus fez no passado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eles sabem que Deus tem poder para fazer coisas novas e grandes, como Ele fez no passado. E essa é uma verdade que eu e você nós temos que ter, né? Olhar para tudo que Deus fez na nossa vida e falar, não, Deus me trouxe até aqui. Se não fosse pela mão dele, eu não estaria aqui. Tudo que eu conquistei foi porque Ele conquistou por mim, né? Eu só estava ali com o meu coração disposto. Não foi o meu arco, não foi uma espada, não foi o meu braço forte. Tudo veio de Deus. A gente tem que ter isso na nossa memória. Mas nós temos que fazer como eles. Apesar de a gente olhar e falar, Deus, o que eu estou passando não é culpa minha. Senhor, eu não semeei essa tempestade que eu estou colhendo. Mas nós vamos fazer como diz aqui no final do verso. A gente vai falar para o Senhor, Pai, desperta. Senhor, por favor, se levanta. Senhor, vem em nosso favor, não nos rejeite para sempre. Senhor, não me rejeita. Senhor, eu preciso da tua resposta. Pai, responde a minha oração. E nós, queridos, temos que bater até essa porta abrir. Se você chegou aqui para ouvir o estudo de hoje pensando, Rita, eu penso que Deus não me escuta. Rita, eu estou orando por algumas coisas e o Senhor não tem se movido. Eu já nem sei se eu sou filha de Deus. Rita, eu acho que o Senhor não me ama. Eu quero que caia por terra esses pensamentos da sua mente em nome de Jesus. E você olhe para esse salmo e pense, eu sei quem foi o Deus que me trouxe até aqui. E você vai lembrar de todas as batalhas e de tudo que você passou para chegar até aqui. E você vai manter firme a esperança de que o mesmo Deus que fez ontem pode fazer hoje e fará eternamente. Então você vai continuar batendo nesta porta fechada, pedindo a presença de Deus e pedindo a intervenção de Deus. Você faz a sua parte em tudo aquilo que você tem que fazer, mas quem realmente vai vencer as batalhas e abrir as portas e mostrar o caminho e fazer resplandecer a luz do rosto dele sobre você é o Senhor Deus. Agora, saia desse estudo convicto de uma coisa: o Senhor Deus te ama. Ele deu por você o que ele tinha de mais precioso, que é o Filho dele, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelo teu pecado, pelo meu pecado, para que nós tivéssemos novamente um novo e vivo caminho para nos achegar a Deus. Deus ama você. E se você estiver passando por uma batalha que parece que não tem fim, saiba, Ele não te esqueceu. Continue orando, continue perseverando, continue adorando. Faça a tua parte, que é não se afastar do Senhor. Não desista. Você chegou até aqui porque o Senhor te trouxe. Amém? E eu espero você, se o bom Deus me permitir, para nós meditarmos amanhã no Salmo de número 45. Deus te abençoe.